Você vai pegar a sua Bíblia, abrir em Malaquias, ok? Você vai no capítulo 3 aqui de Malaquias e vai fazer um X aqui no 3. Vai fazer um X, tá? Vai fazer um X. Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar o verdadeiro sentido de Malaquias 3:10. Shalom, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje vou falar de um assunto muito polêmico. A questão de se utilizar Malaquias 3:10 para se pedir os dízimos, ok? Deixa eu já fazer uma introdução aqui para dizer que eu sou totalmente a favor do dízimo. O dízimo é bíblico. Abraão deu o dízimo mesmo antes da existência do templo, ele deu o dízimo a Melquisedeque. O dízimo é um princípio bíblico no qual nós devemos praticar. O que eu não acho correto é você pegar um versículo ou um capítulo que está fora do contexto e justificar ele como uma forma de você pedir dízimos nas congregações, ok? Então eu vou te explicar. Normalmente as pessoas quando vão pedir o dízimo ou vão fazer uma leitura sobre dízimo nas congregações, elas citam Malaquias 3:10 e você conhece. É muito conhecido Malaquias 3:10. Diz assim: trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Estou lendo aqui na versão King James. Agora você tem que entender para quem é Malaquias 3:10. E você só consegue entender se você eliminar o 3 do capítulo, tá? Por quê? Você tem que começar a ler lá do 2. Pega agora a sua Bíblia e lê para você entender para quem é Malaquias 3:10, tá? Você vai ver que está escrito assim, ó. E agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Eu comecei a achar estranho, porque dizia assim, trazei o dízimo à casa do tesouro. Então eu comecei a refletir, quem é que pode entrar na casa do tesouro? Só o sacerdote que entra na casa do tesouro. Então eu comecei a investigar para entender o que havia na época que o dízimo não estava entrando na casa do tesouro. E o povo começou a parar de dizimar, tá? Então o que aconteceu? Deus levantou, o eterno Criador, ele levanta Malaquias para falar o seguinte: sacerdote, o povo está levando o dízimo, que é alimento, ok? E vocês estão gastando, estão trocando por qualquer outra coisa. Havia até rumores que havia até prostitutas na época no templo, estão gastando com outras coisas e não estão levando para a casa do mantimento. Não estão levando para a minha casa para que haja mantimento nela. Por quê? Você sabe que o Eterno fez uma aliança com Levi, a tribo, né? Existe uma tribo, né? Que é de sacerdotes. Eles não tiveram herança, eles só se alimentavam o quê? Dos dízimos, né? Então tinha que entrar para poder sustentar essa tribo, né? Uma das 12 tribos de Israel, que não recebeu herança. Só que os sacerdotes estavam desviando. Então o que o Criador fez? Ele levanta o profeta e fala: agora esse mandamento é para vós. Não está entrando o mantimento na minha casa, tá? Não está entrando, vocês estão desviando e não estão levando o dízimo para a casa do tesouro, que somente o sacerdote poderia entrar. Era um lugar que ficava especificamente. Então, meus amados, eu quero que você leia com calma, tá? Depois que você fez o X aí, tirou o capítulo 3, lê todo o capítulo 2 desde o início e vai lendo. Você vai entender, porque fala aqui da aliança de Levi, você vai entender todo esse contexto e vai entender que, na verdade, Malaquias 3:10 se aplicava aos sacerdotes que estavam desviando o dízimo na época. Tá, ok? Então não serve como base para se pedir dízimos, não se pode dizer isso. Essa mensagem foi direcionada para os sacerdotes da época, né? Então diz aqui: roubará o homem a Deus? Toda vez vós me roubais. E dizemos no que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, porque não estava entrando lá na casa do tesouro. Aí diz assim: vós sois amaldiçoados com uma maldição, tá? Pois vós mesmos me roubaste toda esta nação. Opa, toda esta nação. Quem? Os sacerdotes estavam roubando
toda a nação, porque o dízimo não estava entrando. E aí vem o apelo. Trazei todos os dízimos para que haja alimento da minha casa. Tinha que entrar lá, nessa casa do tesouro, esse alimento, tá? Então, a partir de hoje, não estou aqui, mais uma vez faço um parênteses, não estou aqui falando do dízimo, o dízimo é um princípio bíblico, no qual eu pratico, ensino a praticar de forma correta, como você deve praticar, tá? Mas dizer que Malaquias 3,10 é base para se pedir dízimo, não é, porque ele se aplicava exclusivamente ao sacerdote. Eu espero que agora você não tenha mais dúvida a respeito disso, né? Não tenha mais essa dúvida no seu coração e faz aquele xizinho ali, tá? No capítulo 3º, e quando você for ler, leia todo, ou quando você for explicar para alguém, ok? Mande a pessoa começar a ler lá do 2, porque você vai ver que está falando para os sacerdotes e não para a congregação. Shalom, eu espero que esse estudo tenha esclarecido você nesse aspecto dos dízimos.